Eu vou ler aqui em Josué, capítulo 24, versículo de número 14. Essa é a segunda mensagem sobre Josué. E ele foi aquele que conquistou a terra prometida. O primeiro desafio de Josué foi enfrentar as muralhas de Jericó. Se ele não conseguisse passar por aquele primeiro obstáculo, aquela grande fortaleza, que era a mais antiga, conhecida desde então, que ninguém nunca tinha vencido, era uma muralha intransponível, era a fortaleza mais bem defendida da época do mundo antigo, e ele ali, pela fé, obedeceu à voz de Deus, circulou aquela muralha 7 vezes, e no último dia, glorificando a Deus, a muralha caiu. Isso mostra que não existe nenhuma barreira intransponível quando a gente tem fé em Deus. Quando a gente confia em Deus, a muralha ela cai. Depois que ele venceu aquele primeiro obstáculo, todos os demais povos, todos os inimigos que estavam ali, naquele momento ali eram inimigos, eles ficaram amedrontados. Então, naturalmente, Josué foi conquistando passo a passo, cidade após cidade, exército após exército, cada palmo daquela terra, ele foi conquistando com esforço. Isso também nos mostra algo importante, que Deus não dá as coisas como que de mão beijada. Se a gente quer algo de Deus, se a gente quer lutar e conquistar a nossa terra prometida, vai ser com muito esforço. Aquela palavra que ele disse para Josué, esforça-te. Se a gente quer algo de Deus, tem que haver esforço da nossa parte. Finalmente, toda a terra é conquistada. Depois de vários anos de luta, chegamos aqui no último capítulo do livro de Josué. Esse livro fala toda a trajetória do povo de Deus ali conquistando a terra de Canaã. E finalmente, ele conquista a terra. E quando aquele povo conquista a terra, vence os inimigos, Josué percebe que vem sobre o povo um grande esfriamento espiritual. Porque agora eles já conquistaram a terra. Você vai concordar comigo que quando a pessoa enfrenta um problema de saúde, por exemplo, rapidamente ela se posiciona para buscar a Deus. Não é verdade? Oh, meu Deus, me cura, me dá saúde. Isso é normal. É no momento de maior luta que a gente se aproxima mais de Deus. Mas quando a pessoa recebe aquela bênção, também acontece, não era para acontecer, mas acontece, a pessoa fica fria espiritualmente. É muito mais difícil buscar a Deus quando tudo está bem do que quando enfrentamos uma luta. Quando tudo está bem, é até uma atitude natural a pessoa esfriar. E foi o que aconteceu com aquele povo. Aquele povo ficou frio. Aqueles que estavam ali confiando em Deus, fervorosos, agora estavam cada um ali cuidando da sua terra. Todos estavam abençoados, não tinha mais nenhuma ameaça. E eles até abandonaram aos poucos a confiança e a fé em Deus. Josué, vendo aquela situação, vai reunir todo o povo. Ele já é uma pessoa de idade avançada. E ele vai reunir todas aquelas pessoas e vai dar essa palavra para o povo. Que é a palavra que a gente vai ver aqui agora. Versículo 14. Josué 24, 14. Diz assim: agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade.
deitai fora os deuses, aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Versículo 15. Porém, se vos parecer mal aos vossos olhos servir ao Senhor, Josué dizendo, se vocês acham uma coisa ruim servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É daqui que vem esse versículo que é muito conhecido. Quem já viu esse versículo? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É dentro desse contexto. Josué está falando para um povo que está frio espiritualmente. É como se ele dissesse, vocês já conquistaram a terra prometida. Agora a decisão de servir a Deus, ninguém é obrigado. Deus foi fiel na parte dele. Agora é com vocês ser fiel ou não. Vocês já receberam a bênção. Vocês querem servir aos deuses do Egito? Aos deuses dessa terra? Vocês podem escolher hoje. Porém, eu e a minha casa, mesmo na luta e agora na bênção, nós serviremos ao Senhor. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos e vamos fazer uma breve oração. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, venha abençoar, meu Deus, cada vida que está aqui, que essa palavra venha estar em nosso coração, que essa palavra, meu Deus, venha estar na nossa vida espiritual, uma realidade, uma lei de Deus, que essa decisão, independente de qualquer coisa, que cada um aqui venha tomar, eu e a minha casa, serviremos ao Senhor. Que essa pessoa venha guardar em seu coração essa palavra, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode aplaudir bem forte a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Diga graças a Deus. Josué, ele está dizendo que a decisão em relação aos seus filhos, à sua família, já foi tomada. Que ele iria servir a Deus, junto com toda a sua casa. As pessoas que estavam debaixo de sua autoridade, as pessoas que estavam ali debaixo do seu teto, iam também servir a Deus, porque ele era o líder da sua casa, e ele ia dedicar tempo para ser um exemplo para os seus filhos, os seus netos, e iria dedicar tempo para ensinar a eles a palavra, e ensinar a eles sobre as coisas do Senhor, e além de tudo, ensinar a eles o caminho de servir a Deus, para que nas próximas gerações aquela casa não se desviasse e viesse servir a Deus toda a família. Então, Josué tomou essa decisão. E é uma decisão que todos nós devemos tomar. Nós sabemos que os deuses do Egito e os deuses dos amorreus são as coisas do mundo. As contaminações do mundo, o pecado, a iniquidade, que está aí batendo a nossa porta. E muitas vezes a gente está olhando apenas para a bênção, mas não tem essa dedicação em levar a nossa família a servir a Deus. Então o que acontece? A nossa família, o inimigo vem e vai levando aquelas pessoas para o Egito, vai levando aquelas pessoas para a vida ali dos amorreus, para os deuses dos amorreus, para as coisas erradas, para as coisas pecaminosas. Josué está lembrando uma coisa importante aqui. Não se trata só de receber uma bênção. Não se trata apenas de
estar com a sua família na bênção. Se trata de ter na sua família, de ser a sua família, essa bênção também. Porque eles já estavam abençoados, Deus estava com aquele povo, mas muitos ali não estavam andando com Deus. Você sabe, às vezes você ora pelos seus parentes, eles são abençoados, e são mesmo. Você ora, Deus abre uma porta de emprego, Deus dá um livramento, Deus abençoa com cura, Deus faz coisas maravilhosas, mas aquela pessoa não está salva. Ser abençoado por Deus é uma coisa, servir a Deus é outra completamente diferente. Josué está dizendo, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porém eu e a minha casa serviremos a Deus. E você quer saber uma coisa importante? Mais do que você orar e Deus abençoar, é você um dia trazer toda a sua família para a presença dEle, para a presença de Deus. E essa é a grande alegria que a gente deve buscar em nosso coração. E dizer, eu e a minha casa serviremos a Deus. E eu vou ser um exemplo da palavra de Deus na minha família. Você sabe, não existe uma fórmula perfeita para você ganhar sua família para Deus. Não existe uma fórmula do sucesso. A gente tem que orar, buscar a Deus e é verdade, tem que procurar estar assim na presença de Deus e não desistir, mas ninguém sabe quando eles serão salvos, porque Deus é quem vai fazer a obra, essa aqui é a verdade. Não existe uma fórmula do sucesso, mas a fórmula do fracasso, essa aí a gente sabe muito bem. Sabe quando você definitivamente afasta alguém da sua família da igreja? É quando você fala mal da igreja na frente dessa pessoa. Por exemplo, você tem uma filha ou um filho que não é da igreja. Aí você chega em casa e você começa a falar os problemas da igreja na frente daquela pessoa. Aquela pessoa, ou por exemplo, você tem um marido que não é da igreja. Aí você fala os problemas da igreja, não da igreja de um modo geral, mas um problema que você teve com um irmão, ou uma situação assim, pequena. Mas você fala para aquela pessoa, você fala para aquele membro da sua família, e ele não é da igreja, aquela pessoa nunca vai ter o desejo de vir à igreja. Porque você mesmo está sabotando aquele coração em relação a conhecer a Deus. É a mesma coisa que os pais discutirem algo na frente dos filhos. Você acha isso certo? Tem pai e mãe que briga na frente dos filhos, aí um fica tomando partido, fica querendo puxar a atenção do filho para si. A mãe diz assim, tá vendo meu filho, olha como seu pai não vale nada. Aí o menino começa a olhar para o pai assim com aquela desconfiança. E aí fica um querendo usar o filho para machucar o outro. Problema do seu casamento não se discute na frente de filho. Problema da igreja não se discute na frente de quem não é da igreja. Não se discute. É a mesma coisa que as pessoas lá do mundo falarem mal da nossa igreja. Elas podem fazer isso? Elas não conhecem. A gente vê muita gente falando mal da igreja mundial, falando mal do apóstolo, falando mal dos pastores, falando mal de tudo. Nunca colocou os pés aqui. Não sabe nem o que acontece aqui. Quando essa pessoa frequentar e ela tiver uma ideia do que é uma igreja evangélica, do que é a obra da igreja mundial, aí ela pode falar e tirar suas conclusões. Mas você vê um monte de gente aí que não sabe de nada do que acontece aqui. Das coisas que Deus faz aqui e já se acha especialista. Você olha para essa pessoa, você não acha uma coisa ridícula isso? A pessoa falando mal do apóstolo, falando mal dos pastores, falando mal de tudo. Não é ridículo? Não adianta discutir com uma pessoa dessa?
Não adianta, porque essa pessoa já não tem... Você não vai perder seu tempo com essa pessoa? Alguém da sua família fala mal da sua igreja, você vai perder tempo com essa pessoa? Você vai dizer, olha, vai lá conhecer, para depois falar, não é? Porque aí quando essa pessoa vier, Deus pode operar um grande milagre na vida daquela pessoa. Não é verdade? Tu vai lá fazer o quê, né? Aí você diz assim, o irmão aqui dizendo isso, tu vai lá fazer o quê? Aí você diz, eu estou indo lá buscar Deus, está me fazendo bem. Estou ouvindo a palavra de Deus. E é isso, minha gente. Agora você vai chegar para essa pessoa e falar mal, aí você está dando um tiro de canhão no próprio pé. Questões da igreja não tem nada a ver com quem não é da igreja. Se você tiver de falar alguma coisa, fale das coisas que Deus tem feito de bom nesse lugar. Porque Deus tem feito muito mais coisas boas. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Deus tem feito maravilhas o tempo todo aqui. Mas ninguém diz. O povo não diz assim, olha, fulano foi curado. Você viu, fulano? Não, teve tal erro lá. Né? Teve tal coisa que eu não admito, que eu não aceito. Que não era para ser assim, era para ser daquele jeito. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A obra, talvez você não tenha percebido ainda, mas a obra de Deus é feita por homens. E uma coisa que eu aprendi ao longo dessa caminhada, fazendo a obra de Deus, conhecendo muitos pastores, muitas lideranças, andando em muitos lugares, conhecendo muitos obreiros, eu percebi que eles são seres humanos. E o ser humano é falho. Todo ele é falho. Eu sou falho. Eu não tenho vergonha de dizer para você que eu sou apenas um ser humano, um mortal. E você tem que se compadecer de mim, porque eu não sou o dono da razão, nem sou o dono da verdade, nem estou 100% certo, e nem todas as vezes eu vou apenas acertar, eu posso errar também, como você também pode errar. O que eu quero dizer é que se você começar a procurar defeitos, você vai achar. Agora, se você entrar aqui com o seu coração aberto para procurar a Deus, com certeza você vai achar muito mais fácil. Porque a palavra de Deus está aqui diante da gente. E essa palavra, ela é fiel. Josué, ele olhou para aquele povo e disse, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem, vocês estão insatisfeitos com Deus, Deus tirou vocês do Egito, Deus deu essa terra para vocês, mas vocês ainda querem abandonar a Deus? Não é essa a grande questão? Você vê, tem gente que é abençoada, tem gente que é feliz, não só da igreja, mas de fora da igreja, gente que tem toda a oportunidade do mundo e ainda diz, eu não quero saber de Deus não. Você quer servir o mundo, quer servir aí os deuses do Egito? Faça o que vocês quiserem. Porém, a minha decisão eu tomei. Eu e a minha casa serviremos a Deus. É isso que importa. Eu e a minha casa. Olha que coisa linda. Josué podia se meter na vida de todo mundo, não é? Ele disse, não, a minha parte já fiz. Se eu cuidar da minha casa, já está de bom tamanho. Olha, você quer um segredo para ser feliz? Cuide da sua própria casa. Esqueça a casa dos outros. Às vezes a gente quer dar uma de Jesus e quer que todo mundo assim venha ser salvo pela nossa força. Não. A pessoa quer Jesus? Que maravilha. Não quer. Cada um é responsável pelos seus atos. Porém, eu e a minha casa serviremos a Deus. Está criticando a obra? Está falando mal? O povo fala mal até de Deus, minha gente. O povo fala mal até de Deus. Você vai aí nos grandes centros acadêmicos, a grande discussão é em torno de Deus. Que Deus não existe, que Deus é um tirano, que Deus é uma ideia, não é algo real, não é um Deus pessoal. Falam mal até de Deus.
Tem muita gente incomodada com a obra de Deus, não é? Eu acho assim. Quando alguém não gosta da gente, é porque talvez essa pessoa nos admire muito. Sabia disso? Quando alguém às vezes nos persegue, é porque essa pessoa às vezes nos admira muito. Pode ter certeza disso. Amém? Pronto. Se aparecer, vocês me avisam, viu? Isso não morde não, né? Já pensou se esse bicho me morde aqui? Pronto. Oi? Qual o nome desse negócio aí? Meu Deus do céu. Isso é o quê, meu irmão? Está amarrado. É o cavalo do cão? Está repreendido. Está amarrado. Povo de Deus, povo abençoado. Josué então vai começar a falar. Se o cavalo aí aparecer, vocês me avisam. Josué vai começar a falar o que Deus fez de bom para aquele povo. Olha, eu vou dizer para você, a gente só lembra o que aconteceu de ruim, mas quantas coisas boas Deus fez na nossa vida. Quantas coisas boas. A pessoa tem um filho, quantas pessoas aí querem ter o seu filho e fazem tratamento e não conseguem engravidar. Aí a pessoa tem um filho, uma filha, dá um trabalho. Oh, meu Deus do céu. Quantas pessoas têm um sonho de ser mãe e não conseguem? Não é? Faz aquele monte de tratamento e não consegue. A outra pessoa reclama porque tem uma casa para cuidar, tem uma casa para varrer. Estou dando só um exemplo. Amém, pessoal? Tem aquele prato para... eu odeio lavar prato. Meu Deus do céu. Se você está lavando o prato, é porque tinha comida para comer. Né? Você comeu. Você tinha comida na mesa. Então, a gente tem muito mais a agradecer do que a pedir. A pessoa tem a sua casa, seja ela alugada, seja ela própria, tem o seu trabalho, o seu emprego. Amanhã, segunda-feira, meu Deus, tenho que acordar cedo para trabalhar. E vai reclamando com o coração pesado. Quantas pessoas gostariam de ir para esse trabalho, vão acordar cedo para procurar um emprego ainda? Não é? Então a gente tem muito mais a agradecer. E Josué vai trazer isso à memória do povo. Capítulo de número 24, versículo 2. Ele vai dizer para o povo tudo de bom que Deus fez com aquele povo. E algumas coisas aqui a gente já viu desde o começo da campanha, versículo 2. Então Josué disse a todo o povo, ele reuniu o povo e ele disse, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Reuniu o povo e vai liberar agora a palavra de Deus. Da além do rio, antigamente, habitava vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Você quer saber uma verdade? Isso aqui está falando da nossa vida também. Porque antes, nossos pais, quem sabe, não conheciam nem a palavra de Deus. Viviam na cegueira espiritual. Viviam numa situação de miséria espiritual. E eles ali foram escolhidos por Deus. Não eram ninguém, estavam da além do rio. Ó, que lugar horrível, da além do rio. Estavam num lugar assim, bem desagradável, bem distante. Agora vocês estão do lado de cá do rio. Vocês estão numa terra boa e abençoada. Mas vocês vieram de lá. Quantas pessoas aqui lembram assim daquele passado difícil? Pastor, minha infância foi tão difícil. Meus pais viviam numa situação tão difícil. E olha só onde Deus me colocou. Hoje eu estou abençoado. Tenho tudo, graças a Deus. Deus está dizendo isso. Vocês vieram lá do fim do mundo, lá, ó. Lá de longe.
e vocês serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei a Abraão, vosso pai. Mais uma vez Deus diz, da além do rio. Esse lugar era realmente muito difícil, muito ruim. E o fiz andar por toda a terra de Canaã. Também multipliquei a sua semente e dei-lhe Isaque. Fiz ele sorrir, dei a ele uma bênção. Tirei ele da ignorância e dei a ele uma palavra de promessa, e aquela palavra se cumpriu. Ensinei ele a ser um adorador. Foi isso que Deus fez na nossa vida também. Deus nos tirou lá daquela terra de perdição, nos deu uma palavra de promessa. Essa palavra se cumpriu e hoje a gente adora a Deus. Éramos um povo perdido, esquecido e pequeno. Vivia na cegueira espiritual, dominado pelo inimigo. Mas agora vocês têm a palavra de Deus na vida. E Isaque dei a Jacó e Esaú. A Esaú dei a montanha de Seir para possuir. Porém Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão e feri ao Egito, como fiz no meio dele. E depois vos tirei de... O que é que Deus fez na nossa vida? Nos tirou do Egito. Quantos aqui andavam perdidos no Egito? Deus te tirou. Quantos aqui andavam nos vícios? Quantos aqui andavam fazendo coisas erradas que não agradavam a Deus? E olha onde você está hoje, na terra de Canaã. Você está peregrinando nas promessas espirituais, porque a igreja é a única instituição do mundo que a sua origem vem do céu, não da terra. A igreja foi fundada por Deus, e a gente aqui está como que vendo a terra prometida. Você vem à igreja porque você sente aquele desejo de ir para o céu, de ver a Deus e de ser salvo. É essa necessidade espiritual que traz você até aqui. Porque você sabe que depois vai vir algo que é eterno, que não existe nessa terra. Você está buscando aqui algo que você não encontrou lá. Você está buscando aqui algo que só Deus pode te dar. E chega um dia que todo ser humano se dá conta de que o que ele procura, ele não encontra nessa terra. É um vazio que somente Deus pode preencher. Deus te tirou do Egito, definitivamente. Muitos aqui bebiam, fumavam, mas se aparecer uma carteira de cigarro para você, uma noite de farra, uma garrafa de bebida, você vai querer? Você olha para aquilo, você se sente até mal. Porque Deus te tirou do Egito e o Egito saiu de dentro de você. Agora o que você quer é as coisas de Deus. Ninguém entende o que você vem buscar aqui. É como o irmão estava dizendo aqui agora. Ninguém entende o que você vem buscar aqui. Ninguém entende. Você vem buscar o céu. Você vem buscar a Deus. Você vem buscar Canaã. Você vem buscar a promessa de Deus. Versículo 6. E tirando eu vossos pais do Egito, vistes ao mar, e os egípcios perseguiram vossos pais, com carros e com cavaleiros até o mar vermelho. Muitas vezes a gente é perseguido, não é? Faraó vem para cima da gente com tudo, não é desse jeito? E a gente não perece. O que é que acontece? Deus dá o quê? O livramento. Quantas vezes Deus já te livrou? Você olha e pensa naquela história e diz, meu Deus, era para eu ter morrido ali. Era para a minha vida ter tido ali um ponto final. Deus colocou a mão e te livrou. Uma vez estava eu e a missionária, a gente tinha comprado um carrinho velho na época, um Voyage, mais velho do que eu. Eu tenho 33 anos, o Voyage tinha 34. Meu primeiro carrinho, feliz da vida, né, missionária? Fazendo a obra. Na primeira viagem que a gente fez com aquele carrinho, a gente foi para uma cidade fazer algo para a obra de Deus, interior, estrada ruim. Quando estava voltando, aquele carrinho, eu tirei ele assim do buraco, a estrada cheia de buraco, ele saiu para aquela parte do acostamento, que tem aquela areia, aqui é o asfalto, aqui é a areia. Ele saiu só um centímetrozinho assim. Quando ele voltou, quem dirige e vai entender o que eu estou dizendo, perdeu a traseira.
Não é, irmão? A traseira é mais leve que a frente do carro. O carro perde a traseira, uma roda fica assim, suspensa, e aí quando ele volta, ele faz isso, ó, por causa do peso do carro. Desequilibra o veículo, e ele começa a girar na estrada. Estava eu e a missionária nesse dia. Começa a girar assim na estrada, começa a girar. Aí naquela hora a missionária disse, só deu tempo de dizer isso. Jesus! Aí Deus colocou a mão, eu não freiei o carro, porque quem dirige sabe que na hora dessas, se você freia o carro vira na hora. Capota. Aí o carro fez assim, girou, girou e estacionou do outro lado da estrada. Fez um cavalo de pau assim perfeito, 2 vezes e estacionou do outro lado da estrada. Quem viu pensou, ele fez de propósito. Passou um pessoal de ônibus, vibrando, né? Fez uma manobra perfeita. Que nada, estava assim dentro do carro. Fiquei até com medo do carro depois, dei fim a esse carro, porque esse carro aqui foi uma experiência, fiquei até com medo do carro. Mas ali foi Jesus que colocou a mão. Outra vez, a gente viajando, na época tinha moto, né? Batemos atrás de um caminhão. Teve essa vez que a gente bateu no caminhão e acabou com a moto. A outra vez bateu uma Kombi atrás da moto e acabou com a Kombi. E Deus sempre colocando o quê, minha gente? Deus sempre colocando a mão. Coisas que a gente passou assim, disse, meu Deus, era para ter acabado ali a nossa vida. Mas quando o faraó se levanta com carros e com cavalos, Deus sempre dá o escape para a glória dele. Pode ter certeza, Deus vai te dar livramento. Não tenha medo de nada. Deus é contigo para te livrar, no nome de Jesus. E Josué tinha essa palavra no coração. Para encerrar a história do carro, como esse carro veio a falecer, estava fazendo a obra com esse carro, cai num buraco. O carro abriu o piso dele de um lado ao outro. Nunca vi um negócio desse. O carro, não sei como é que isso aconteceu naquele dia lá. Estava vindo da igreja e caiu num buraco de um jeito, o carro abriu assim. Você lembra aquele desenho que tinha, antigo dos Flintstones? Que tinha um pessoal que andava com o carro assim, mexe nos pés? Quem lembra disso? Rapaz, a gente está ficando velho, hein? Quem assistiu esse desenho? Meu carro estava daquele jeito, aí não teve jeito, não, aí teve que... Aí deu um maior trabalho para vender. Ai, meu Deus do céu. Mas ajudava tanto. Eu lembro que, meu Deus do céu, eu levei tanta gente para a igreja com aquele carrinho, não foi, missionária? Levei tanta gente para a igreja. Minha gente, a obra de Deus é algo maravilhoso. A gente vê, Deus nos livrou de tantas coisas, não foi, missionária? Eu, a missionária, tanta coisa a gente passou, igreja. E é isso que a gente, sabe, leva no nosso coração. Quando você pensar em desistir, pense naquela história que Deus lhe deu. Porque aqui Josué está dizendo para o povo, vocês têm história. Vocês querem deixar, Deus pode deixar. Mas olha o que Deus já fez por vocês. A gente às vezes se apega muito ao que Deus vai fazer. Mas tudo que Deus já fez tanto pela gente. Não é momento de você desistir dele. É momento de você seguir em frente. E quando você receber a sua bênção, permaneça firme. Não abandone a Deus. Amém? Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor.